Olá, graças a Deus nós estamos aqui mais um dia, mais uma vez no nosso canal teológico aqui para continuar nossa matéria de bibliologia que já temos aí iniciado em outro vídeo. Eu quero dar continuidade para você conhecer como a Bíblia Sagrada foi formada e como ela chegou até nós no português, na linguagem nossa, como estamos desfrutando de ler, de aprender também a Bíblia. Mas eu quero falar para você hoje essa trajetória aí da Bíblia, tá? Quero falar para você que a Bíblia, originalmente, ela fora escrita no hebraico. Hebraico é o idioma oficial de Israel e é o idioma também que o povo de Deus falou. Abraão, Moisés, todos esses povos, eles falaram hebraico. O hebraico é uma língua semítica. Eu vou explicar para você o que é uma língua semítica. Abraão, ele é da descendência de Sem. Sem é um dos filhos de Noé que sobreviveram aí ao dilúvio através da arca e fez uma linhagem. Os semitas, é a linhagem de Sem, a linhagem que foi escolhida por Deus para formar aí o povo de Israel. E aí eles seguiram essa língua, que é o hebraico. E o nome hebraico vem de hebreus. E hebreus, eles foram chamados de hebreus no Egito, no Antigo Egito, quando eles foram levados em cativeiro para lá, porque hebreus, a palavra significa estrangeiro. Então, eles tinham a língua deles já e eles foram então chamados de hebreus e a língua ficou chamada língua hebraica, certo? Mas alguns textos do Antigo Testamento foram escritos em aramaico, tá? O aramaico é uma modificação do hebraico, é uma língua que deriva do hebraico também, tá? Que é falado na Síria. Então as línguas do Antigo Testamento, dos povos antigos, elas são muito parecidas, São muito parecidas assim, uma com a outra, porque uma deriva da outra, na verdade, é isso, tá certo? Então o Antigo Testamento ele foi escrito na língua hebraica. A lei, os escritos, que são os livros históricos, e os profetas. Então o Antigo Testamento era conhecido assim, lei, escritos e profetas, tá certo? E eu quero falar assim para você, teve que um tempo, selar essa palavra, porque havia muita literatura. Então havia muitos escritos e havia muitas coisas escritas, mas o povo de Deus, que teve a responsabilidade, os rabinos, de selecionar o que verdadeiramente era de Deus e o que não era de Deus. Então os rabinos, num concílio, em Jâmia, é uma cidade perto de Jope, tá? Os rabinos de Israel, tá? No ano 90 depois de Cristo, olha quanto tempo, eles fizeram um concílio e lá nesse concílio eles canonizaram os escritos do Antigo Testamento, tá? E foi selado, Então, depois disso, era isso, a palavra de Deus era o que tinha sido selado no ano de 90 depois de Cristo pelos rabinos de Israel. Bom, aí foi, gente. Aí o hebraico tal, esses escritos, a lei, os profetas e os escritos, eles terminaram de ser escritos no ano de 450 a.C. Olha quanto tempo que passou para depois isso ser canonizado, tá? Mas eu creio que Deus estava nessa trajetória toda aí, tá? E até passou o período interbíblico, Passou o período interbíblico. Qual que é o período interbíblico? É o tempo do Antigo Testamento que passou até Jesus nascer. Não é o período interbíblico. Nesse período interbíblico, existiu uma assembleia dos rabinos também, de 70 judeus, em Alexandria, lá no Egito, tá? E é a chamada a Septuaginta, Septuaginta. Isso aconteceu, deixa eu me certificar da data aqui, a Septuaginta, ela aconteceu 285
anos antes de Cristo, foi no período interbíblico, tá? Os escritos, já estavam escritos profetas, já estavam escritos tudo no hebraico, estava tudo no hebraico. Aí na Septuaginta, esses israelitas, né, esses judeus, eles traduziram tudo isso para o grego. Por quê? Sabe que Satanás ele tentou derrubar o idioma hebraico para que se perdesse a originalidade da palavra de Deus, tá? E quando o Império Romano venceu o Império Grego, porque eu quero também explicar um pouquinho essa história de império, então vamos falar do Império da Babilônia. Tinha o Império da Babilônia, o Império da Babilônia foi vencido pelo Império Medo-Persa, o Império Medo-Persa foi vencido pelo Império Grego, tá? E o Império Grego foi vencido pelo Império Romano, que foi no tempo de Cristo. Mas aqui, nesse período interbíblico, nós estamos no período aí do Império Grego. Então, os rabinos traduziram todos esses escritos do Antigo Testamento para o grego. E o Novo Testamento, quando veio o Império Romano, o povo ainda falava grego. Tá? Era o Império Romano, mas a língua grega, né, ela se difundiu por todo o mundo daquela época, todo o povo daquela época. Então, na verdade, era Império Romano, mas o povo falava grego. Então, o Novo Testamento ele foi escrito em grego. Tá? Então, a língua da Bíblia, né, é hebraico, original, alguns textos em aramaico e o Novo Testamento em grego. Então, veja bem, o próprio Jesus ele falou algumas palavras em aramaico, tá? Eu vou citar aqui, Talita Cumi, é uma palavra aramaica, significa menina, levanta-te, quando ele foi ressuscitar a filha de Jairo. Quando ele estava na cruz, ele pronunciou algumas palavras em aramaico, porque com certeza ele não queria que os soldados romanos entendessem aquela língua. Então ele falou, Eli, Eli, lama sabachthani. Isso é aramaico, essa língua, Eli, Eli, lama sabachthani, ele falou em aramaico. Os soldados, ninguém entendeu, mas ele estava querendo dizer assim, Deus meu, por que me desamparaste? Então, quando ele foi também curar um surdo, ele falou efatá, né? Quer dizer, abre-te, ouvido, abre-te, né? Então, Jesus ele falou algumas palavras em aramaico também. Então, assim, isso é o básico, né, da linguagem da Bíblia, tá? O que foi escrito. Aí, o canon do Novo Testamento, que já era escrito em grego, ele foi canonizado, né? Foi canonizado no ano de 397 depois de Cristo, no terceiro concílio de Cartago, tá? Então ali foi fixado o Novo Testamento. Então podemos dizer assim, a Bíblia foi concluída no ano de 397 depois de Cristo, tá? O Antigo Testamento já tinha sido canonizado e aqui veio então a canonização do Novo Testamento e foi selada então a Bíblia Sagrada, certo? Isso agora já estava tudo na língua grega, né? Porque o Antigo Testamento já tinha sido transferido para o grego, né? Mas os originais, os judeus são muito zelosos. Eles nunca perderam os originais da Bíblia. Eles nunca perderam. Tentaram acabar com o idioma hebraico, lançando os idiomas no mundo, mas eles nunca perderam, eles extremamente zelosos. Então, o original da Bíblia existe até hoje, né? É coisa guardada mesmo pelos judeus, eles têm o zelo disso, tá? Então, só para eu fazer aqui uma entre aspas aqui, a nova versão internacional, que é a Bíblia NVI, ela foi traduzida direto do hebraico, tá? Ela foi traduzida direto do hebraico. Isso aí, a NVI, que é a versão, né, também da Bíblia Sagrada, tá certo? Eu quero falar aqui, então agora nós temos a Bíblia já. Mas aí, eu quero falar como chegou até nós, né? Quem traduziu para nós a Bíblia? João Ferreira de Almeida,
ele era um pastor, né? Então João Ferreira de Almeida era pastor. Eu quero falar sobre esse homem era português legítimo mesmo, de Portugal, tá? E ele traduziu para nós a Bíblia Sagrada. Só que ele não fez isso em Portugal. Ele fez isso na ilha de Java. Hoje, essa ilha de Java é na Indonésia, tá? Mas não foi tão fácil assim. Ele gastou anos para fazer isso. Ele teve que interromper essa tradução. Muitas coisas aconteceram para atrapalhar verdadeiramente a Bíblia de ser traduzida para o português. Mas ele traduziu no português de Portugal, no português dele, tá? Então o Brasil fora colonizado pelos portugueses, né? Nós aqui, quem descobriu aqui o Brasil, né? Pedro Álvares Cabral, aquela coisa toda. Então nós né? Então tinha evangelização aqui, mas era aquele português lá de Portugal. Aí, o que aconteceu? No ano de 1951, fora editada a Bíblia, né? Editaram a Bíblia no Brasil no português nosso aqui, vamos dizer, português do Brasil, certo? Apesar que a gente olha para a Bíblia, a gente tem umas palavras que a gente fala assim, meu Deus, nunca ouvi essa palavra, tem que procurar no dicionário o significado dela. Mas em 1951, editaram a Bíblia no Brasil, que é a Almeida Revista e Corrigida, que a gente chama assim ARC, né? A-R-C, né? ARC. É a Bíblia, é a Almeida Revista e Corrigida, que foi então adaptada aqui para o português do Brasil. Aí, é um português, né, meio complicado, meio difícil, umas palavras assim, mas a gente entende. Eu li a minha vida inteira Almeida Revista Corrigida. Aí em 1956, fizeram a Sociedade Bíblica do Brasil, fez outra revisão dessa Bíblia e alterou algumas palavras da Bíblia, mas português, né? Também no nosso português. Então editaram a ARA, Almeida Revista e Atualizada. É uma outra versão da Bíblia. Mas não muda o sentido, não muda a teologia da Bíblia, não muda a mensagem da Bíblia. Mas, então ficou ARC e ARA. E essas duas Bíblias circulam hoje aí na mão das pessoas, né, nas igrejas. São as duas versões que a gente tem. Eu tenho as duas versões em casa, né? Mas eu já me acostumei com a Almeida Revista Corrigida, né? Até decorei muitos textos nessa versão. Mas se você usar a ARA, né? Almeida Revista Atualizada, não está errado. E tem hoje a NVI, que eu tenho também essa Bíblia. Às vezes eu leio também essa Bíblia, mas não muda assim, aquilo que Deus quer transmitir para nós, não muda, certo? Agora eu quero falar assim para vocês, algumas Bíblias que tem por aí, ó. Tem a Thompson, tem a Pentecostal, tem a Plenitude, tem várias Bíblias. Essas Bíblias aí, gente, elas levam esse nome por conta dos seus autores, vamos dizer assim, porque autor da Bíblia, ninguém é autor da Bíblia. A Bíblia tem 40 autores, eu já falei isso no outro vídeo, mas o autor da Bíblia é Deus, né? Os homens simplesmente escreveram. Mas alguns pastores, alguns teólogos, eles tentam explicar a Bíblia na própria Bíblia. Então, são aqueles textos que vêm nos rodapé, que vêm algumas páginas aí a mais na Bíblia, que vem explicando, né? Vem explicando a Bíblia, tá? Então, isso aí são explicações, você pode ver, se você pegar Pentecostal, se você pegar Plenitude, você vai ver que as explicações, elas têm, cada um tem uma ênfase na explicação, né? Cada um faz uma ênfase na explicação, todos estão explicando, mas cada um pega aí para explicar de uma maneira, mas é válido também. Mas o que eu estou falando aqui não é dessas coisas, desses estudos complementares que vêm dentro das Bíblias. Estou falando do texto sagrado, o que foi canonizado e o que é canonizado e que foi deixado para nós, tá certo? Eu quero falar do hebraico, olha, para assim saber, olha, como que não foi muito fácil se traduzir essa Bíblia para o nosso português, porque o hebraico ela é uma escrita quadrada, tá?
é escrita em blocos, né? E se lê também de trás para frente. Não é como o nosso português lê daqui para lá, ele lê de lá para cá. E não tem vogais, ela é escrita toda em maiúsculo, não tem espaço, não tem ponto, não tem vírgula, tá? É um bloco escrito. Então, é muito difícil você ler um texto em hebraico, tem que conhecer muito bem a língua, entendeu? Mas, graças a Deus, as pessoas que fizeram isso, elas estudaram e Deus deu capacidade, deu entendimento, elas conseguiram traduzir para nós, tá? Agora, como o hebraico não tem vogal, né? Ele não tem vogal, aí vieram os massoretas, tá? Os massoretas foram alguns judeus que depois, né, que eles voltaram do cativeiro, eles resolveram colocar os tons, né? Então colocou tom de E, de O, de U, de A, de I, e eles colocaram símbolos, não 3 pontinhos, né, 3 bolinhas, um traço, um triângulozinho. Então eles colocaram símbolos, né? Naquele antigo hebraico lá, eles colocaram símbolos para, quero dizer assim, né? Aqui significa, tem 3 bolinhas aqui, significa U, tem um tracinho assim, significa E, tem um quadradinho assim, um Tzinho, significa A. Então, isso aí também são símbolos que foi adicionado no hebraico, no original do hebraico, pelos massoretes, mas foram os judeus também que fizeram isso, tá? E depois, então, foi traduzido para o nosso português. Mas a Bíblia não tinha capítulo e também não tinha versículo, né? Isso aí também foi algo assim que Deus iluminou a cabeça das pessoas para fazerem essa divisão de capítulos e versículos, tá? Eu sei que um suíço, ele começou a dividir a Bíblia em capítulos, que também não foi muito fácil, também foram tempos. Depois veio um francês chamado Robert, e ele dividiu a Bíblia em versículos, do jeito que ele conseguiu dividir. Então, um veio, dividiu a Bíblia em capítulos, o outro veio, dividiu a Bíblia em versículos, tá? Depois, né, ficou assim. Então, isso é a Bíblia que nós temos hoje aqui nas nossas mãos. E eu quero também falar assim que do hebraico para o português, algumas palavrinhas foram acrescentadas na Bíblia. Se você pegar a Bíblia Sagrada, qualquer versão que você pegar, você vai ver algumas palavras em itálico. Mas você sabe o que é itálico? Itálico é aquela letra inclinadinha, tá? Você vai ver assim, inclinadinha. Aquilo lá não faz parte, essas letras inclinadinhas, elas não fazem parte do original. Elas foram adaptadas no nosso português para dar conexão às frases, às palavras e aos textos. Porque não tinha como, então, formar texto, né? No nosso português, tinha que colocar algumas conjunções ali. E foram colocados sem alterar o sentido, a mensagem divina para nós, não alterou nada, tá? E o subtítulo dos capítulos, você pode pegar qualquer Bíblia, e os subtítulos também, eles variam muito de uma Bíblia para outra. Os subtítulos também não estão no original da Bíblia, isso é por conta dos editores, então as pessoas que editaram a Bíblia colocaram esses subtítulos aí na Bíblia, certo? E aqui eu termino esse vídeo, né, convidando você a assistir os próximos vídeos. Nós vamos falar aí do Holocausto. O que era o Holocausto, o significado do Holocausto, o que é um Holocausto. Muita gente não sabe, ouve falar, mas não sabe. Eu quero falar sobre isso, eu quero falar sobre a formação de um sermão, a homília, como que você monta um sermão, uma mensagem para você pregar, as vários tipos de interpretação da Bíblia para você formar uma mensagem, a interpretação literal, a histórica, a espiritual e assim por diante, tá? Então, se você vai ver isso, tudo esses ensinos nos próximos vídeos, convido você a ficar ligado aí e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fica todo mundo com Deus e leia a Bíblia. Não esqueça de ler. Pegue para ler, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para a nossa vida, e é a palavra que nos guia à eternidade. Amém?